Para todos, muito boa noite, bem-vindos. Hoje eu e Henrique Medina Carreira vamos falar do país, vamos falar da crise em que estamos mergulhados, vamos tentar perceber e identificar as razões desta crise e o contexto em que ela acontece. Boa noite, Dr. Medina Carreira. Boa noite, Judite. Doutor, antes de mais e antes de entrarmos nos pontos essenciais do nosso programa de hoje, com certeza que ouviu a comunicação ao país do Primeiro-Ministro na sexta-feira, o anúncio daquele conjunto de medidas que têm que perfazer 4.800 milhões de euros até 2015, uma grande incidência na função pública e nos pensionistas. O senhor que tanto tem falado na necessidade de intervir no Estado Social, o que é que lhe parece daquilo que ouviu? De quem? Do Primeiro-Ministro ou do Ministro dos Estrangeiros? Não, primeiro vamos ao Passos Coelho e depois vamos ao Paulo Portas. Ouça, aquilo que eu ouvi ao Primeiro-Ministro, digamos, é a descrição de um conjunto de medidas que são necessárias para diminuir a despesa. O problema aqui é que isto surge com quase 2 anos de atraso. Nós falamos várias vezes aqui, nós precisávamos de descer 20 mil milhões de euros, grosso modo. E o Governo não começou logo e a fundo nessa ação e nesse sentido. Depois o Tribunal Constitucional proferiu aquele acórdão de 2012 que veio pôr em causa as despesas sobre que incidiram as decisões do Governo. Bom, e portanto a partir daí tudo se complicou, porque o Tribunal Constitucional indiciou que não quereria que se mexesse nas despesas e o Governo foi obrigado a fazer o ataque para diminuir o déficit pela via dos impostos, que era a pior via, porque é a mais aleatória e pronto. E portanto tudo se perturbou. De modo que neste momento a situação, a meu ver, é extremamente embaraçosa, porque não vai ser fácil diminuir aqueles valores no tempo de que o país dispõe. E em relação ao facto de haver medidas dirigidas à função pública, o aumento da idade da reforma para 66 anos, para as pessoas terem a reforma por inteiro, mais contribuições... Há muitos anos que se anda a enganar o país. O país tem sido objeto de mentiras sobre mentiras. Isto há muito tempo que se sabe. Basta saber que nós, em 30 anos, de 80 a 2010, se calhar não vamos mostrar o gráfico, mas se for preciso mostramos, a economia cresceu 2 pontos qualquer coisa, e a despesa cresceu 4 pontos qualquer coisa, e a social cresceu quase 6%. Por conseguinte, qualquer pessoa desprevenida sabia perfeitamente que isto tinha de dar onde deu. E, portanto, hoje o Governo não tem margem de manobra fora do pessoal e das prestações sociais para diminuir valores tão altos como aqueles que são necessários. Mas se tivesse tomado estas decisões há 2 anos, provavelmente estávamos hoje numa situação diferente. A vantagem seria que estas medidas teriam sido adotadas mais gradualmente. Assim, passa a expressão, é à bruta. O que provoca uma recessão muitíssimo mais forte e, por conseguinte, um déficit provavelmente mais forte. Mas ninguém pode, e todos os que disserem o contrário, ou a economia cresce, e a economia para crescer e sustentar estas despesas tem que ser 3, 4%, não iremos lá nem daqui a 10 anos, provavelmente, ou se corta as despesas. E por conseguinte, fora disto, são mentiras. E em relação ao Paulo Portas? E em relação ao Paulo Portas? Ouça, eu vejo sempre com grande desagrado e desconfiança estas intervenções, porque quem está dentro do Governo é lá dentro do Governo que fala e que age. Eu não me lembro, quando estava no Governo, de haver um ministro que vinha cá para fora a fazer oposição. De resto, o Primeiro-Ministro explicou, sem a habilidade, ele não tem nenhum jeito para expor coisa nenhuma, mas explicou que isto era uma proposta, estas eram propostas. Que se houvesse outras que respeitassem as necessidades orçamentais, seriam aceitas. Por conseguinte, o Ministro Paulo Portas tem a porta aberta para apresentar outras soluções. E por conseguinte, apresentar as soluções no Conselho de Ministros e não há problema nenhum. Não precisa de vir para a rua. Então, por conseguinte, isto é espetáculo. Espetáculo, mas há quem considere que o Ministro Paulo Portas acabou por desautorizar o Primeiro-Ministro quando diz que se mexer nas pensões é uma fronteira a partir da qual ele não pode passar. Bom, ficará nas mãos dele. Vamos ver o que é que ele faz, se tiver que mexer nas pensões. Porque nos governos, ou se está dentro dos governos, ou se está fora dos governos. E quando se está dentro dos governos, é lá que se discute.
Quando estive no governo não vi nenhum ministro andar cá fora a discutir, nem a criticar, nem a fazer sugestões de coisa nenhuma. É lá dentro. Então quando estão 11 horas, depois mais 7 horas, em 18 horas não tiveram tempo de dizer aquilo que disse. Isto é um espetáculo. Isto é um espetáculo. O Paulo Portas, enfim, prevê eleições e por conseguinte está a ver se passa entre os pingos da chuva, não? Acha que é cada vez mais um casamento de conveniência? Sim, o Dr. Paulo Portas mostra que é apenas de conveniência, não? E o ministro Vítor Gaspar no meio disto tudo, que aparentemente terá sido, não direi desautorizado, mas estará em declínio porque não terá conseguido impor a 100% o seu pensamento? Ouça, o ministro Gaspar é o primeiro responsável pela evolução disto, porque ele devia ter percebido que era no dia em que entrou no Ministério das Finanças que tinha começado a atacar as despesas. Quando o ministro chega ao Ministério das Finanças e registra que a despesa pública corresponde a mais de metade do PIB, quer dizer, nós em 2010 ou 2011 chegou aos 51% do PIB, a primeira coisa é atacar as despesas. Depois andaram por lá entretidos a fazer umas partes gagas, para essa expressão, e, portanto, isto tudo foi sendo arrastado, e estamos no estado em que estamos. E agora como é que acha que isto vai acabar? Quando diz que estamos numa situação embaraçosa? Não sei, que desfecho é que haverá? Eu, por mim, penso que nós deveríamos apontar para a necessidade de uma continuação deste acordo com a Troika. Porque receio muito que em 2015 nós não tínhamos condições para prosseguir sozinhos nesta senda de arrumação do orçamento e de recuperação da economia. Acha que não? Muito dificilmente. Muito dificilmente. Estes 4 mil milhões vão provocar um recuo enorme da economia, com certeza. Já estão previstos 2,5% de recessão. Provavelmente afundar-se ainda mais a economia. O seguinte está aqui, nós precisamos de atacar o orçamento e de fazer subir a economia. O ataque ao orçamento é precário e a economia não sobe. E quando, por exemplo, o ministro Paulo Portas diz que nós devemos falar de uma forma mais direta e incisiva com os líderes do Fundo Monetário Internacional e da União Europeia? Eu poderia esperar essa observação de todos os ministros, menos ele, porque ele é que é o ministro dos Estrangeiros. Então ele mete-se no avião, vai a Madrid, vai a Roma, vai a Berlim, vai onde tiver que ir, vai a Washington. Não sei porque que o Ministro dos Estrangeiros não fala com essa gente. Eu acho que ele tem razão. Não se deve falar com os mandatários, fala-se com os mandantes, com a Sra. Lagarde, com o Sr. Barroso e com a Sra. Merkel. Ele é Ministro dos Estrangeiros. Ninguém tem mais qualidade e mais legitimidade do que fazer isso, em vez de estar cá fora a dizer o que diz. Portanto, em síntese, é uma coligação muito sui generis. Você sabe que os partidos em Portugal comportam-se sempre de tal maneira que se conclui que a gente não tem nenhum jeito para a vida partidária. Nenhum jeito. Na monarquia, na República e, enfim, nos últimos anos cada vez pior. Porque dentro dos partidos as pessoas estão lá para tomar conta do orçamento, não estão para resolver os problemas. E, portanto, querem assaltar o orçamento. E depois com esta inabilidade brutal que foi deixar o PS de fora. O PS, desde o primeiro dia, devia ser chamado para dar as suas sugestões à política orçamental e à política económica. E agora quer-se emendar a mão, mas já é tarde demais. Não, quer dizer, o PS estava ansioso por arranjar um pretexto para sair do circuito. Porque o PS não quer dizer tirem €1 a este, como é evidente. Não, António José Seguro já começou a dizer que, se for governo, os sacrifícios terão que continuar, mas não necessariamente desta forma. Bom, está bem, ele que diga a forma. Isso é conversa, isso qualquer pessoa diz. Se for buscar um futebolista do Benfica, ele diz a mesma coisa. Mas seria necessário que existisse um consenso político alargado e não à maneira de ver. Com toda a certeza, em favor do país e em favor do PS. Porque ele não percebeu que vai apanhar um país desgraçado. O PS está com vontade de ir governar com este país desgraçado. Não, Isto é sintoma de alguma inteligência. Ele diz que quer fazer acordos de incidência parlamentar, mesmo que tenha maioria absoluta. Isso é para isso não resolve coisa nenhuma. Eu pergunto, um partido que está na oposição tem algum interesse em atacar o governo para tomar conta da governação? Hoje, eles tinham interesse em ajudar o governo a pôr a casa um pouco... Glade Sense and Spray. Liberta a fragrância só quando é necessário. Por isso dura mais tempo. Casa um pouco em ordem.
quando lá chegassem, podiam fazer muito melhor trabalho. Assim vão apanhar, passa a expressão, este imenso osso que é a situação portuguesa. Mas qualquer pessoa normal vê. Porquê é que não vê? Eles também vêem. Mas para chegar ao orçamento é preciso ir depressa. Não é? Há pressa em chegar ao orçamento. Há pressa em voltar ao poder, é isso? Quer dizer, em distribuir lugares, fazer negócios, etc, etc. Que é o que move os grandes partidos em Portugal, o PSD e o PS. Dr. Medina, nós temos aqui dois modelos de capitalismo, digamos assim, que é o modelo renano e o modelo anglo-saxónico. O que é que o senhor quer dizer com isto? Não, isto foram expressões que foram adotadas, pelo menos que eu saiba, por um francês, o Michel Albert, em 1990, 91, grosso modo, depois da crise que se instalou na economia mundial a partir da crise do petróleo de 73, verificou-se que, por muito que os governos aumentassem as despesas públicas, isso não evitava o desemprego. Por conseguinte, praticava-se o chamado keynesianismo, aumentava-se as despesas, mas o desemprego era cada vez maior, os déficits externos eram cada vez maiores, e, portanto, em reação a essa falha da economia intervencionista, começaram a aparecer estas ideias liberais, sobretudo a partir de 80, com a senhora Thatcher em Inglaterra e o presidente Reagan nos Estados Unidos. No fundo, o que vem é querer um capitalismo muito mais liberalizado, em que o Estado não intervenha, com impostos muito mais baixos, com um Estado mínimo, como costuma dizer-se, não é isso o que dizem aqui, Estado mínimo, quando se mexe ali 100 euros, se quer um Estado mínimo. Sabe, aborrice, o que se quer é um Estado possível, é o Estado mínimo. Mas, enfim, estes queriam o Estado mínimo, queriam que tudo que fosse proteção social fosse por água abaixo e fosse para os mínimos. A intervenção da Bolsa como meio fundamental de financiamento da economia, em vez dos bancos, como era nas economias europeias. Enfim, houve uma série de soluções que foram introduzidas e que introduziram, digamos, este neoliberalismo que tem vigorado nos últimos 20, 30 anos. No fundo, nós estamos a assistir ao declínio da ideia do próprio capitalismo. Não, é de um capitalismo diferente, é um capitalismo sem regras, cada um faz o que quer, ganha o mais que pode, mais depressa que pode, especulando, roubando, negociando. Quer dizer, é um capitalismo que atende, digamos, aos interesses individuais dos acionistas, basicamente. É este capitalismo que se chamou anglo-saxão, em contraposição ao tal renano, que são empresas que fazem negócios, os bancos é que fazem a intermediação dos financiamentos, os impostos podem ser altos para ter um Estado social satisfatório, uma sociedade equilibrada e pacífica. Quer dizer, são dois modos de ver a economia e a sociedade completamente diferentes. E como é que ninguém questiona isto? Bom, isto não era questionável naquela altura, porque o tipo de economia que a Europa, basicamente a Europa, praticava, era uma economia que digamos que pretendia praticar a solidariedade e, portanto, tinha que ter impostos altos. Era uma economia, como vamos ver mais adiante, em que o Estado tinha poderes de intervenção, porque é uma coisa que não se percebeu muito na nossa sociedade até agora, é que a governação destes anos não se compara nada com a governação de antes de entrarmos para a CE. Os governos hoje não têm poderes praticamente nenhuns. Por conseguinte, esse era o modelo europeu, e esse modelo europeu foi cedendo, em alguns países mais, noutros menos, mas com a União Europeia praticamente os governos ficaram desapossados de poder. Foram todos para Bruxelas, mais propriamente e de facto para Berlim agora, e, portanto os governos também ficaram sem poderes. Nós temos hoje economias nacionais, os governos não podem fazer coisa nenhuma, não podem mandar no orçamento, não podem endividar-se para além de certos limites, de modo este salto económico que veio substituir o modelo de governação que havia até 75-80 está também a dar os seus maus resultados agora. E esta circunstância a que estamos a assistir de cada vez existir um maior número de países com as mesmas dificuldades, com a mesma pressão sobre déficits, sobre dívidas e sobre a ausência de crescimento. Já não é só Portugal, Grécia e Irlanda. Sim, mas... É a Espanha, é a Itália, é a França. O que é que isto revela? Sim, mas isso revela que houve uns países que tiveram mais juízo e outros tiveram menos juízo. É evidente. E quando se diz,